A seguir, Hora da Notícia. Pela primeira vez, a UPF conquista conceito 5 em cursos de pós-graduação avaliados pela CAPES. As constantes variações no valor dos combustíveis fazem com que o consumidor procure o menor preço, mas você já parou para pensar na qualidade do produto? É importante ficar de olho nesse detalhe. Uma licitação que busca ceder o espaço do prédio da antiga estação férrea do Parque da Gari para a gastronomia tem gerado polêmica em Passo Fundo. No estúdio, nós vamos conversar hoje sobre este assunto com a secretária de Planejamento de Passo Fundo, Ana Paula Vickert. Toda quinta você confere as notícias mais recentes do cenário político com a jornalista Zumara Colucci. E ainda um concurso que busca valorizar os talentos musicais na terceira idade é o Vovo Voice. Hoje é quinta, 21 de setembro, é hora da notícia. A CAPES divulgou nesta quarta-feira os resultados da avaliação dos programas de pós-graduação, estricto sensu, em funcionamento no Sistema Nacional de Pós-Graduação. A Universidade de Passo Fundo melhorou seu desempenho em 6 programas. 2 deles obtiveram nota 5, o de Educação e Letras. A avaliação feita pela CAPES utiliza uma escala que vai de 3 a 7. Em novembro do ano passado, 100 bombas de 45 postos revendedores de combustíveis foram analisadas em Passo Fundo. Essa atividade de fiscalização da qualidade do produto feita pelo Ministério Público acontece no estado desde 2003. Se você já teve problemas com o veículo por causa de combustível de má qualidade ou adulterado, deve ter cuidados ao escolher onde abastecer e ficar atento aos sinais no seu carro que apontam esse tipo de problema. O Rafael tem 22 anos de experiência com a mecânica e a elétrica de carros. Todos os anos ele se atualiza com cursos na área. A Enciclopédia Automotiva Online, por exemplo, é um software que auxilia bastante no dia a dia da oficina. E quando um veículo chega num espaço como esse, é porque precisa passar por alguns reparos. Entre os muitos problemas, tem aqueles ocasionados por uso de gasolina adulterada. Eu já peguei 2 casos já de o carro não parar e não nem funcionar mais, né? Aí o que acontece? No caso, o cliente está com um baita de um prejuízo, né? Em decorrente da má qualidade do combustível, já vem problema na parte de injeção do carro, problema inclusive interno no motor, em partes sim de desgaste prematuro. Inclusive o óleo do motor também já começa a dar problema. Prejuízo para qualquer proprietário na certa, porque o desafio é descobrir onde o problema mora. Até que se chegue no diagnóstico, são muitas as análises feitas. A gente começa com o procedimento de fazer testes básicos primeiro no sistema de injeção, no sistema de pressão de combustível, no sistema de ignição do motor. A gente começa num procedimento, né, básico, vai indo, até tu chegar numa conclusão que é o combustível. Ali a conta do cliente já está grande, que é um procedimento que tem que seguir, entendeu? Eu não posso lá sair trocando coisas sem fazer vários testes no sistema, né? Porque senão daí vai começar a sair mais caro para o cliente ainda, né? Então eu preciso fazer o básico com testes iniciais até chegar a uma conclusão do defeito. Aí quando chega o defeito que é o combustível, daí esse aí vai ficar bem salgado para o cliente, né? Um combustível adulterado pode conter querosene, solvente e água e tira o veículo de circulação até que a limpeza interna especializada seja feita. O custo para corrigir o problema ultrapassa os R$600. Abastecer no posto de confiança, né? Tenha confiança que tu conhece a qualidade do combustível, porque às vezes o pessoal hoje em dia está procurando o preço do combustível, às vezes o barato começa a sair caro, né? O que não significa que o caro também não possa ser adulterado. Também. Tem que cuidar muito, porque hoje em dia o pessoal está sendo muito enganado em várias partes, né? Também não é só no combustível, em vários quesitos, né, do carro, porque as pessoas, a maioria das pessoas são leigas, né? Não entendem, vão na confiança. Em
novembro, Passo Fundo realizou uma operação de combate à adulteração de combustíveis nos postos revendedores no município. Uma operação da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre e a Promotoria de Justiça de Passo Fundo. Na época, foram analisadas amostras de 100 bombas de combustíveis, coletadas em 45 postos em atividade no município, sendo constatadas irregularidades em alguns estabelecimentos, contra os quais foram ajuizadas ações. Esses processos estão correndo, em alguns deles até os postos já corrigiram os problemas, estão fazendo acordo, pagando medidas indenizatórias. Agora, há poucos dias atrás, o colega Mário Guadanin fez um acordo, inclusive, no valor de R$ 33.500 com um desses postos de combustíveis. Esses valores vão reverter para a comunidade, né? Vai para o Concepro, que é um órgão de segurança que acompanha a parte de segurança pública da nossa cidade, apoia a Brigada Militar, a Polícia Civil. Essa atividade de fiscalização da qualidade dos combustíveis pelo Ministério Público vem sendo feita no estado desde 2003. O Rio Grande do Sul, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo, tem um dos menores índices do país em combustíveis fora do padrão. A fiscalização ela é feita de tempos em tempos, até porque o Ministério Público faz esse trabalho em todo o estado. A última foi em 2016, no segundo semestre, e em breve, dentro de alguns meses, deveremos ter um outro trabalho de rotina, fazendo uma fiscalização em todos os postos da cidade. Vale sempre questionar o mecânico e, em caso de suspeita de venda de combustível adulterado, fazer a denúncia junto ao Ministério Público. O pessoal tem que ficar atento a isso, se era o combustível, começa a questionar que realmente ele prejudicaria outras coisas ou não, né? Que às vezes, que nem no meu caso, posso dizer seguro que para nós até agora os casos que a gente pegou é limpeza só. Claro que dá um baita trabalhão, mas a princípio trocar peça é muito difícil. O importante que o condutor deve fazer é sempre abastecer no mesmo posto, de preferência quando isso for possível, ou então pelo menos completar o tanque e guardar a nota fiscal. Isso é fundamental. Se o veículo tiver algum tipo de problema logo após o abastecimento, nos dias seguintes ao abastecimento, levar até um mecânico de confiança e solicitar que ele questione e verifique se o problema é decorrente do combustível. E se for, aí sim, comunicar ao Ministério Público que nós faremos uma fiscalização especial, não esse trabalho de rotina que é feito de tempos em tempos. O Ministério Público vai fazer uma fiscalização neste local, porque ele tem a nota fiscal e tem um laudo do mecânico dizendo que a gasolina causou um problema no motor do veículo. Um edital de concessão publicado pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo estabelece regras para empresas que estejam interessadas em transformar o prédio da antiga estação ferroviária do Parque da Gari em um espaço gastronômico. Bom, isso tem gerado polêmica. Ontem, o Hora da Notícia recebeu um dos representantes de um grupo vinculado à área cultural e artística de Passo Fundo. Esse grupo está questionando o edital junto ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado. Hoje, para entender um pouco mais de toda essa polêmica, nós convidamos aqui no estúdio a secretária de Planejamento de Passo Fundo, Ana Paula Vickert. Secretária, seja bem-vinda ao PFTV. Essa concessão, ela faz parte de um processo de revitalização de todo o Parque da Gari. Por que a decisão de transformar aquele local, onde antigamente acontecia a Feira do Produtor, em um espaço gastronômico? Bom, obrigada pelo convite. É sempre importante poder esclarecer e relembrar também algumas etapas de todo esse processo, que é um processo iniciado em 2015 ainda, na audiência pública, em que nós tratamos o projeto de revitalização do Parque da Gari como um todo e onde surgiram várias propostas que foram implantadas, recuperação do lago, o novo prédio da Feira do Produtor, e que também surgiu a questão de trabalhar ali com lazer noturno, inclusive buscando que o parque tenha uma elasticidade de uso no seu horário, pensando em usos desde as 6 da manhã para aquela pessoa que vai fazer atividade física durante o dia e até meia-noite, 1h, com um espaço gastronômico que teria um uso mais noturno, né? Buscando evitar, então, assim, vandalismo, depredação, né? Nós vamos ver hoje lá na estação, ela já está pichada, ainda que tenhamos os guardas, quando eles viram as costas, acontece o vandalismo. Então,
nessa intenção de ocupar o espaço durante o maior período de tempo possível, foi pensado num complexo gastronômico, que não vem à toa, não é, Thaís? Porque Passo Fundo é uma referência na área de gastronomia. Nós temos uma enormidade de restaurantes, de bares, casas noturnas, pelo próprio tipo de vida da cidade, né? Nós temos muitos estudantes que giram por aqui e a vida noturna de Passo Fundo sempre foi muito rica. Basicamente, o que prevê o edital? Uma síntese dele? Bom, o edital é para apresentarem-se propostas para um complexo cultural e gastronômico, onde nós teremos um espaço destinado a uma galeria municipal de artes, que foi uma sugestão que surgiu depois, e conjuntos de espaços gastronômicos que não estão definidos no edital. Nós apenas limitamos algumas ocupações pelo caráter histórico do prédio. Então, por exemplo, não podemos ter ali churrascaria, porque mexe com fogo, porque tem a fumaça, tem a fuligem, o prédio é de madeira, então tem algumas restrições. A ideia que sai no edital de que ele seja um restaurante à la carte também é evitar a questão do buffet, que tem ligações de luz diferenciadas e uma potência muito intensa. Então, nós queremos limitar um pouco alguns tipos de uso, inclusive não permitir que o próprio comércio estabelecido ali prejudique o comércio de entorno já existente. Então, foi feita uma pesquisa... Uma lanchonete que como a lanchonete do próprio parque, como os demais restaurantes, por exemplo, que servem ao meio-dia o buffet em quilo, mas ele pode ter, por exemplo, o prato feito, né, que é uma situação nova, é um tipo de à la carte que tem um preço acessível. Então, ele não limita no sentido de como a pessoa vai ofertar. Ele determina o que não pode para não prejudicar o aspecto histórico do prédio. Uma das preocupações colocadas na entrevista de ontem pelo representante do grupo é a área destinada aos artistas. O prédio tem aproximadamente 600 metros quadrados e até então eles ficariam com cerca de 70 metros aproximadamente. Há possibilidade desse espaço ser ampliado? Bom, veja, a primeira ideia que nós tínhamos, né, quando foi para a Câmara de Vereadores, era que o espaço cultural ficasse coexistindo com o espaço gastronômico, né? Depois disso tudo, a gente concluiu que seria mais difícil de gerenciar o processo dessa forma, porque ficaria a arte dentro dos restaurantes. Então, um vereador da base do governo mesmo fez a emenda que determinou a segregação desse espaço. A divisão. A divisão. Então, o que nós pensamos? Nós propomos ali uma galeria de artes que será toda reformada e trabalhada pelo próprio empresário vencedor da licitação, com uma sala de exposições que ela é maior que a Sala Desdêmona, que existe no Teatro Múcio de Castro, e um pouquinho menor que o museu. No museu nós temos 95 metros quadrados de sala de exposições de artes. Ali nós teríamos 70. Porque hoje ele funciona... temos que ter também em mente que quando foi lançada e pensada a licitação, esse coletivo de artistas não existia e não ocupava o espaço. Isso foi tratado na sala do prefeito, foi feito um trabalho assim, experimental com o grupo que deu muito certo, é fantástico o trabalho feito lá. E não existia essa confraria das artes, ela surge ali, né, com as oficinas. Então, é uma realidade que se transformou com o tempo e que agora nós estamos, então, dialogando com os grupos para que isso possa coexistir, né, e que o uso cultural e o uso gastronômico se complementem, né? Porque a ideia é que a galeria abra todos os dias e que o público gastronômico use a arte, que o público da arte use a gastronomia, use o parque, fazendo com que se complete esse ciclo de utilizações do espaço. Secretária, rapidamente, só para concluir, um outro questionamento é a não cobrança de aluguel por um período. Por que essa decisão? Veja, no edital, quem vencer essa licitação terá que investir na recuperação e restauração de um prédio que é tombado. Então, com diversos regramentos, né? Nós não chamamos isso de aluguel, a gente chama isso de concessão onerosa, porque quem assumir isso não terá liberdade de uso do prédio como tem se você aluga uma sala comercial qualquer. Ele é um prédio público, o município continua fiscalizando, exigindo, vai ser responsável por toda a segurança, por exemplo, do entorno, não é? Então, a relação é um pouquinho diferente, por isso nós temos essas questões. De qual período estamos falando sem o pagamento É um período de 5 anos. Nós fizemos um cálculo de que o investimento inicial cobriria os 5 anos primeiros e depois, nos outros 5 anos, ele terá esse valor para pagar, né? Calculando uma média de R$ 4.500 por mês. Foi calculado esse valor porque não é um aluguel, ele tem outras obrigações com o município. A gente sempre destaca a questão da segurança, ele não pode mudar a cor do prédio, ele não pode botar um outdoor, ele tem várias limitações. Então, se ele quiser alugar uma peça comercial com um intuito apenas comercial, não é esse o local. Perfeito. Esse é um local cultural e que vai engrandecer ainda
mais a nossa cidade. A gente aguarda aqui pelas novas informações, né, e pela solução aí deste edital. Secretária, muito obrigada e bom trabalho. Obrigada. E toda quinta-feira você confere aqui no Hora da Notícia o quadro Fatos Políticos, apresentado pela jornalista Zulmara Colucci. Zulmara, quais são as informações mais recentes de hoje? Olha, Thaís, são muitas as informações. A maioria dos ministros do STF decidiu encaminhar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados. O rito do processo é o mesmo da primeira denúncia. Ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, onde receberá um parecer e depois segue para o plenário. Lá, os deputados decidem se ela deve ser analisada pelo STF ou arquivada neste momento. O presidente é acusado de formação de quadrilha e obstrução da justiça. Sobre a reforma política, ontem os deputados rejeitaram a proposta do distritão e distrital misto para as próximas eleições e também acabaram com a ideia do fundo bilionário para as campanhas eleitorais. Os deputados aprovaram também o fim das coligações proporcionais, mas só para 2020. E o Senado tenta votar hoje formas de compor o fundo de campanhas. Trocando em miúdos, não haverá mudanças substanciais no sistema eleitoral em 2018. E por aqui, Zulmara, tem novidades? Sim, temos novidades, Thaís. Em Passo Fundo, a Câmara de Vereadores aprovou um programa de metas obrigatório às próximas gestões de Passo Fundo. Trata-se de uma ferramenta de controle social incluída na lei orgânica do município. Os próximos prefeitos terão que apresentar dentro dos 100 primeiros dias de gestão o programa de metas que deverá ser cumprido durante o mandato. A ideia é fazer com que aquelas propostas apresentadas na campanha eleitoral que definiram a vitória do candidato possam ser mais fielmente fiscalizadas. Obrigada, Zulmara. Bom trabalho para ti. Obrigada, Thaís. Obrigada. E se você costuma andar de ônibus, provavelmente deve ter percebido que a parada do Banco do Brasil, bem no centro de Passo Fundo, está interditada em razão das obras da Corsã naquele trecho. Amanhã, a parada volta ao seu funcionamento normal e estará então disponível à população. A seguir, inserir a música na terceira idade é o objetivo do Vovo Voice, um festival de música que aconteceu aqui em Passo Fundo e que a gente mostra depois do intervalo. E a 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha seguem com inscrições abertas até 1º de outubro. A movimentação, que acontece lá de 2 a 6 de outubro, oferece nesse ano a opção de você escolher qual noite deseja participar. Na quinta-feira, por exemplo, no dia 5, vai ter o debate Por Elas, a arte canta a igualdade, com os escritores Conceição Evaristo, Federico Andarrasi, Marina Colassante, Tedi Corrêa e também com o integrante do Comitê Brasileiro do Eles por Elas, Edgar Preto. Além disso, quem for na quinta-feira à noite na jornada vai poder conferir um pocket show com Tedi Corrêa e Aloísio Rockenbach. As inscrições para a jornada podem ser feitas pelo site que aparece aí na sua tela. Os dias seguem quentes e secos em Passo Fundo, não há previsão de mudanças no clima, ao menos até o fim de semana. Veja então como fica o tempo na sexta e no sábado. Previsão de uma sexta-feira com bastante sol em Passo Fundo e calor, mínima de 19 e máxima que chega a 33 graus. O sábado será de céu encoberto, com muitas nuvens. Aquele calorão dá uma trégua, mínima de 17 graus e a máxima que fica na casa dos 26. Soltar a voz e fazer do canto uma atividade prazerosa, compartilhada com os amigos. Esse é um dos objetivos do Vovo Voice, Festival de Música para a Terceira Idade. O concurso aconteceu nesta semana e teve 31 apresentações. Valorizar os talentos musicais na terceira idade e também resgatar a participação dos idosos em eventos. Essa é a proposta do Vovo Voice.
Eu vou cantar uma música antiga, eu gosto muito de samba. E o meu pai nos criou ouvindo música. Então eu vou cantar Barracão de Zinco. Por eu ter amor ao Rio Grande, sou apaixonada pelas coisas do Rio Grande. A minha música é de Pedro Hortaça, Companheira. A gente de jovem não teve oportunidade, mas depois que a gente se aposenta, daí tem que procurar outra coisa a fazer, né? Reunir, conviver. Nesta primeira etapa, 31 idosos interpretaram canções. Após as apresentações, foram selecionados 10 vencedores. A grande final deve acontecer no dia 2 de outubro, no auditório da Faculdade de Medicina da UPF. A atividade musical na terceira idade é extremamente de suma importância, porque traz o idoso a vivenciar, a relembrar coisas do passado e vivenciar coisas do presente. E a forma de competição que nós colocamos é para mostrar para a sociedade que o idoso de hoje, ele ainda pode fazer, ele está presente, ele tem criatividade, ele pode participar e ele está se empenhando numa atividade nova, na busca da realização dos seus sonhos também. A iniciativa da Prefeitura de Passo Fundo, em parceria com a Coordenadoria de Atenção ao Idoso. Além dos 31 participantes, amigos e familiares puderam prestigiar esse momento de descontração. Conquistar um prêmio pode ser sinônimo de motivação para um estudante durante a faculdade. E aqui na UPF, 6 alunos do curso de jornalismo tiveram esse gostinho. Eles foram premiados em um congresso nacional. O trabalho O Canto das Sereias, a história de quem luta diariamente contra o vício das drogas. É uma reportagem em formato multimídia, desenvolvida por 6 acadêmicos do curso de jornalismo aqui da UPF. Durante toda a história da humanidade, sempre houve o canto da sereia, né? O que é o canto da sereia? É algo que ilude a pessoa, que atrai e que a pessoa chega ao ponto de ficar hipnotizada por aquele canto. Houve na história é um conto, né? De um homem que saiu para fazer uma odisseia e ele teria que passar por uma terra onde teriam sereias que hipnotizavam os homens e ali aquela sereia pegava e matava as pessoas. E o que ele fez com ele e a tripulação? Ele se amarrou no mastro do navio e botou cera no ouvido dos ajudantes dele, para poder passar por aquelas sereias. E hoje não é diferente. O canto da sereia é a droga. Então a nossa proposta era pegar um curso de extensão da Universidade de Passo Fundo e que a gente transformasse ele em pauta. A gente escolheu o projeto de pesquisa da professora Silvana Baumgarten, do curso de Psicologia daqui da UPF, que é atenção psicossocial aos ex-usuários de drogas nas comunidades terapêuticas. No início foi um pouco difícil, até eles se sentirem à vontade para conversar com a gente, mas a gente explicou o nosso trabalho, a gente explicou a nossa proposta para que eles se sentissem mais à vontade. Experimentar droga com os 14 anos, hoje eu tenho 45. A primeira droga que eu usei, eu tinha 14 anos e foi o cigarro. Então, é característica do especial multimídia essa congregação de linguagens. Então, para o especial Canto das Sereias, nós tínhamos esse desafio de congregar o som da reportagem para a rádio, com o vídeo do telejornalismo, toda a questão do jornalismo literário e da humanização que o jornalismo literário provoca, né, dentro do texto, né, trazendo esses elementos no texto. Trouxemos para dentro do especial a pintura, com o grito, trouxemos também a escultura com Pietà do Michelangelo, músicas. Então a gente foi além de congregando essas linguagens que as disciplinas que envolviam o trabalho exigiam, a gente foi além e buscou também trazer outros elementos dentro da arte para dentro do especial, para deixar ele mais completo. Inicialmente, o trabalho foi produzido para as disciplinas de seminário de linguagens, reportagem, telejornalismo, reportagem para rádio e jornalismo científico. Em seguida, o grupo se inscreveu para participar do Congresso de Comunicação, o Intercom Regional, onde foram aprovados. Na fase nacional, eles participaram na modalidade Expocom e venceram de novo. O prêmio é destinado aos melhores trabalhos experimentais produzidos por estudantes no campo da comunicação. E eles foram lá, se desafiaram a fazer algo diferente,
foram desafiados a fazer esse diferente num Atavist, né, numa plataforma que congrega todas essas linguagens. A gente fez com que eles organizassem tudo isso, mas para botar num único lugar. Então, que eles convergissem todas as linguagens para dentro de um Atavist. E deu certo, tanto que a gente teve esse reconhecimento primeiro regional, no Interconsul, e depois no nacional. Essas foram as informações de hoje. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. A gente se vê de novo amanhã ao vivo, ao 12h30.